Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito bem estudando essa disciplina maravilhosa chamada Biologia. Nossa terceira aula sobre o tecido muscular. Mas antes, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se. Isso apoia muito o nosso projeto. Deixe seu like aí também. Deixe seu like, poxa. Deixe seu like. Ative as notificações por mais rápido a nossa aula chegar até você e auxiliar você nos estudos de biologia. Para o Enem, para o vestibular, para a sua escola, para a sua faculdade, para dar uma base. Porque a gente vai ter outras aulas focadas no ensino superior, ok? Mas aqui um basicão de contração muscular, principalmente para quem vai fazer Enem, quem vai fazer provas seriadas, para quem vai fazer vestibulares, concursos que envolvam a nível básico e um pouquinho do ensino superior, ok? Mas vai te dar uma base muito legal para você que faz os estudos no ensino superior. Tecido muscular. Nós vimos a origem do tecido muscular, mesoderme. Vimos que músculos geram movimentos que podem ser voluntários ou involuntários. Vimos que tínhamos variedades do tecido muscular, músculo estriado cardíaco, estriado esquelético, liso ou não estriado. E aqui eu coloquei a contração. Essa contração estará associada especificamente ao músculo estriado esquelético, que é o músculo mais comum no nosso organismo. Forma o bíceps, o tríceps, 40 a 50% do nosso peso corporal associado a esse tipo de tecido muscular. Para existir o funcionamento desse tecido muscular, nós vamos olhar para a fibra muscular, que era uma fibra cilíndrica, multinucleada ou polinucleada, e nós veremos aqui a participação de um neurônio chamado motor. O músculo tem muitas fibras musculares e nós teremos terminações nervosas em cada uma das fibras. Então você pode ver um nervo chegando no músculo e ele se ramificando e indo inervar uma única fibra muscular. Então eu fiz uma associação aqui do neurônio motor e ele vai liberar um neurotransmissor. Vou me posicionar aqui, você vai ver que vai mudar as cores aqui, ó. Aí. O neurônio motor vai liberar um neurotransmissor chamado acetilcolina. Essa acetilcolina está aqui na terminação nervosa, no finalzinho, porção final dos neurônios ou telodendros. Vai ocorrer a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. A gente pode chamar isso aqui de placa motora, junção neuromuscular. Então você pode encontrar esse termo placa motora. Você pode encontrar junção neuromuscular, sinapse neuromuscular, que é uma comunicação entre neurônio e músculo. A acetilcolina é um neurotransmissor, como se fosse uma chavezinha, e ela vai se ligar no receptor como se fosse uma fechadura. Então, esse R que o sócio colocou aqui é um receptor para o neurotransmissor acetilcolina. Quando ligou a acetilcolina no receptor, vai ocorrer entrada ou influxo do íon chamado sódio. Você lembra que o sódio é o íon em maior quantidade no meio extracelular? Esse canal, esse receptor aqui, na verdade, é um canal de sódio dependente de ligante, e esse ligante é a acetilcolina. Então, a substância chamada acetilcolina é um neurotransmissor, liga no receptor, vai abrir uma portinha para entrada do sódio. Quando ocorreu a entrada do sódio, vai arrastar as cargas positivas para dentro e vai ocorrer uma despolarização da membrana plasmática da célula muscular. Então, nós olhamos para a membrana plasmática da célula muscular, ou sarcolema, e a gente vai ver ela despolarizar, inverter essa carga elétrica. Essa despolarização, ou inversão da carga elétrica, vai ser encaminhada ao retículo sarcoplasmático, também conhecido como retículo endoplasmático liso das células musculares. E esse retículo sarcoplasmático, ou retículo endoplasmático liso, vai liberar os íons cálcio. Esses íons cálcio saem aqui da luz do retículo e vão se associar a uma proteína chamada troponina, que fica entre os filamentos de actina e miosina do sarcômero. Sarcômero era a unidade contrátil do músculo, sarcômero ou miômero. Nas aulas anteriores, eu falei para você, tinha a proteína fina,
chamada de actina. A proteína espessa, miosina. Mas existem muitas outras proteínas. Tropomiosina, troponina, titina, nebulina, são algumas outras proteínas que no ensino superior a galera acaba estudando. Aqui para nós, você vai lembrar da acetilcolina, ligou no receptor, entrou sódio, despolarizou, retículo sarcoplasmático libera cálcio e esse cálcio associa-se à troponina que fica entre os filamentos de actina e miosina. Então eu coloquei aqui cálcio mais troponina, vai expor um sítio da ligação actina e ela vai interagir com a miosina. A miosina é a proteína espessa ou grossa. Ela tem umas regiõezinhas ali que são cabeças da miosina e ela tem uma função ATPásica. Liga o ATP e ele fica ligado ali no estado de tensão. E ele precisa de um estímulo para esse ATP ser quebrado para liberar energia. E esse estímulo justamente é a actina interagindo com a miosina. Então, você vai pensar a acetilcolina, liga no receptor, entra sódio, despolariza, libera cálcio, cálcio interage com troponina, expõe o sítio de ligação actina-miosina. A miosina está ligada ao ATP. A actina potencializa e ocorre quebra do ATP. Libera ADP mais fosfato. A actina interage com a miosina e ocorre o deslizar dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Quando desliza esses filamentos, encurta o sarcômero. Lembra que nós temos as miofibrilas? Um sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero. Vários sarcômeros, uns do lado do outro. E esse encurtamento generalizado faz com que ocorra um encurtamento do músculo nessa contração muscular. E aí a gente vai ver, obviamente, a realização da contração. A contração é caracterizada por esse encurtar do sarcômero. Agora, quando você vai fazer vestibular, dificilmente eles vão colocar todos esses passos. Dificilmente eles vão colocar todos esses detalhes. Mas eu gostaria que vocês lembrassem, que eu sei que muitos provas prestam provas bem específicas, então você põe a sequência. Eu vou ficar na frente, depois eu saio, mas qual era a sequência? Acetilcolina, receptor, despolariza a membrana, esse sinalzinho vai para o retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso, libera cálcio, cálcio associa-se com a troponina, expõe o sítio, ligação actina-miosina. A miosina já está ligada com a ATP. Aí precisa de um estímulo. O estímulo é a actina interagindo com a miosina. Quebrou o ATP. Você tem o deslizar dos filamentos de actina sobre a miosina. Isso faz o sarcômero encurtar. E isso caracteriza a contração, ok? Agora, como é que relaxa esse músculo? Você precisa de moléculas de ATP para o ATP interagir de novo com a miosina e soltar da actina. Então a prova fala para você que a contração muscular consome ATP. Perfeito. Você tem ATP sendo consumido na contração e também no relaxamento muscular. Por quê? Olha o que acontece. Se parar de liberar o neurotransmissor acetilcolina aqui, vai parar a ligação com o receptor. Vai parar retículo de liberar cálcio. Esse cálcio voltará para dentro do retículo endoplasmático liso, porque na membrana do retículo endoplasmático liso existem bombas de cálcio. Então o retorno do cálcio para o retículo é através de bombas de cálcio. E essas bombas de cálcio, elas precisam de ATP para funcionar. Então, elas são proteínas que pegam esse cálcio do citosol e jogam para dentro do retículo. Pega o cálcio do citosol e joga para dentro do retículo. Então, quando o cálcio volta para o interior do retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso, você vê gasto de ATP. Então, gasta ATP na contração, gasta ATP no relaxamento. Extremamente importante a quantidade de ATP na célula muscular. A gente falou lá atrás nas aulas anteriores. Respiração celular aeróbica, fermentação láctica são formas de produção de ATP. A gente falou na creatina, formando a creatina fosfato, devolvendo fósforo para o ADP, formando ATP. Então, aquela creatina facilitando essa utilização da energia direta na forma de ATP. Agora, quando eu fiz o esqueminha aqui do sarcômero,
O sarcômero é a unidade contrátil. Deixa eu sair da frente e apontar para vocês. Aqui, ó. O sarcômero é a unidade contrátil do músculo. Tá aqui. Essa linhazinha verde e essa linhazinha verde são as linhas Zs. A actina é a proteína fina, em azul, e a miosina é a proteína espessa, em vermelho. Ok? A galera da Alemanha fez a descrição desse sarcômero e ainda marcou algumas linhas. Linha I, isotrópica, A, anisotrófica, trópica, e no meio da linha A, uma linhazinha H. Nesse meio da linha H, só tem os filamentos de miosina. Na linha A tem uma sobreposição, actina e miosina. Na linha I, só tem actina. Então, geralmente essas regiões do sarcômero, elas foram marcadas e descritas por cientistas inicialmente na Alemanha e depois foram desvendando essas regiões. Mas, inicialmente, quando a contração vai iniciar, é por essa interação da actina e miosina aqui nessa linha A. A cabeça da miosina vai interagindo com os filamentos de actina, depois que o cálcio ligou a troponina, e vai encurtando, 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 e vai aproximando essa região. E a gente vai vendo o encurtar. Isso vai caracterizar a contração. ATP liga a miosina sem cálcio. Cálcio voltou para o retículo. Isso garante relaxamento muscular. Então eu estou mexendo o dedinho aqui. Eu estou planejando isso no meu sistema nervoso. Mexendo o dedinho. O neurônio está liberando acetilcolina. Ligou no receptor. Abriu o canalzinho de sódio. Entrou o sódio. Despolarizou, inverteu carga elétrica. Retículo recebeu essa informação. Libera cálcio. Cálcio associa com a troponina. Expõe sítio de ligação. Actina, miosina. E aí desliza os filamentos. O deslizar dos filamentos promove o encurtamento do sarcômero. Parou de liberar acetilcolina. Cálcio volta para o interior do retículo. Tem bombas de cálcio, proteínas na membrana que devolvem o cálcio para o interior do retículo. ATP ligou a miosina. E aí a gente tem relaxamento muscular. Então, perceba que não é tão simples assim, mas eu tentei dar um misto do básico a um pouquinho avançado sobre essa ideia de contração muscular no músculo estriado esquelético. Então, a fibra muscular estriada esquelética. A acetilcolina, que é o neurotransmissor, está aqui. Tem a enzima colinesterase que degrada essa substância e, teoricamente, você para de ter essa estimulação. Você já deve ter ouvido falar também em toxina botulínica, Botox. Às vezes as pessoas fazem essa aplicação. A toxina botulínica, por exemplo, impede a liberação da acetilcolina. Se não libera a acetilcolina não liga no receptor. Se não liga no receptor, não despolariza. Se não despolariza, o retículo não recebe o sinal. Se o retículo não recebe o sinal, não libera cálcio. Se não libera o cálcio, não tem contração. E se não tem contração, ameniza essas linhas de expressão que você pode ver em mim, por exemplo, quando você usa o Botox. Dá pra ver que eu não fiz uso ainda dessa substância chamada Botox ou toxina botulínica. Mas a ideia do Botox ou toxina botulínica é impedir essa liberação da acetilcolina nessas regiões. Sem acetilcolina, sem contração, sem formação de linhas de expressão. Então não esqueça, acetilcolina é o neurotransmissor. Liga no receptor, despolariza a membrana, retículo libera cálcio, cálcio liga a troponina, expõe um sítio de ligação actina-miosina, o ATP já está lá na miosina, quebra o ATP, interação intensa entre os filamentos e deslizar, encurtando o sarcômero. Para de liberar acetilcolina, não despolariza mais, retículo bombeia cálcio para dentro ou para a luz do retículo. ATP ligou a miosina, relaxamento muscular e as fibras voltam, as fibras de actina e miosina ou as proteínas contráteis voltam à sua posição e você tem esse relaxamento muscular. Eu fui incisivo, repeti várias vezes para você pensar e quando cair nas suas provas você acertar a questão. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa aí manda nos comentários, manda a sua dúvida que eu explico para você sempre. No mais, eu espero que tenham me entendido. Não esqueça, deixe seu like,
Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você.